Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam se cuidando. Então, a aula de hoje, o tema da aula de hoje, as equações aí associadas às lentes e aos espelhos esféricos. Aulas 20 e 21 da apostila de vocês, beleza? A gente vai então, basicamente aqui, trabalhar as equações aí que servem tanto para a formação de imagem, análise, né, da imagem no espelho esférico e nas lentes esféricas também. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Vou, num primeiro momento, apresentar a simbologia usada, né, nessas equações, tanto para espelhos esféricos como para lentes esféricas. Falar um pouquinho sobre a convenção de sinais estabelecida para essas equações e a interpretação dessa convenção de sinais estabelecida. Também aí vamos manipular um pouquinho as equações no decorrer da execução das tarefas e observar, né, o resultado aí matemático, o resultado das equações, como que isso se adapta ao resultado gráfico em uma montagem da imagem. Até porque quando a gente fala aí da análise de um estudo analítico das lentes ou dos espelhos esféricos, na verdade a gente está querendo confrontar, né, o resultado gráfico, aquela imagem que nós formamos, com uma equação matemática que também fornece que também nos dá informações sobre a imagem ou até sobre as lentes ou os espelhos esféricos. Então, antes de eu apresentar as equações para vocês, vamos lembrar aí o caminho que a gente vem trilhando. Então, tanto quando a gente fala de espelhos esféricos ou lentes esféricas, o que fizemos até o momento? A gente viu algumas propriedades que eram úteis aí para a montagem da imagem. Então, a gente conseguia, através de algumas regrinhas básicas, comportamento de alguns raios notáveis, montar uma imagem. Então, só vou lembrar aqui de maneira bem breve, não vou repassar todos aqueles raios conhecidos, mas lembrar aqui o que nós vimos então. Então, nos espelhos esféricos, tanto côncavo como convexo, tem alguns raios notáveis, alguns raios que se comportam sempre da mesma maneira. Aqui eu tenho o exemplo, né, no espelho convexo e no côncavo, daquele raio que chega paralelo ao eixo principal e, ao atingir aí o espelho, ele é refletido na direção do foco, tanto para o côncavo como no convexo. Claro que no convexo aí a gente tem lá a projeção do raio de luz. Também eu tenho aí no espelho côncavo e no convexo um raio que, quando ele atinge o espelho na direção do foco, ele é refletido paralelo ao eixo principal. Com não só esse, mas com outros raios notáveis, o que era possível fazer? O que nós já fizemos? A montagem de uma imagem. Então, se coloca um objeto de frente para um espelho, aqui temos um exemplo, e aí a gente vê um raio paralelo ao eixo principal é desviado passando pelo foco. Um raio que passa pelo foco é refletido, refletido paralelo ao eixo principal. No cruzamento desses raios a gente tem uma imagem, e aí a partir também dessa imagem formada, a gente consegue classificar ela, se ela é maior, menor, direita, invertida, real, virtual. Aqui um exemplo com espelho côncavo e um exemplo com espelho convexo. A ideia é a mesma, colocamos um objeto de frente para o espelho e analisamos aqueles raios notáveis de comportamento aí que se repete. Então, um raio paralelo ao eixo principal, ele é refletido passando pelo foco. Claro que aqui, como eu tenho o foco do outro lado do espelho, o raio não vai passar por lá, assim como um raio que é refletido sobre o centro óptico. Mas o seu prolongamento, né, o prolongamento que passaria pelo centro óptico, o prolongamento do raio de luz que passaria pelo foco, e no cruzamento desse prolongamento a gente tem a imagem. Isso a gente já fez, e a partir disso também eu conseguia classificar, é possível classificar a imagem. Então eu digo que a imagem é virtual, porque é formada pelo prolongamento dos raios de luz, é uma imagem menor em relação ao objeto, é uma imagem direita, ou seja, aponta no mesmo sentido aqui, né? Não está de ponta cabeça, uma localização assim está entre
o vértice e o foco, eu não tenho uma localização precisa, é isso que uma equação matemática vai nos fornecer, mas eu tenho essa localização aqui estimada. Então isso a gente viu com espelhos esféricos. Do mesmo modo, a gente também fez isso com lentes esféricas. Então, observamos o comportamento de um raio aí quando ao atravessar uma lente esférica, tanto uma lente convergente como uma lente divergente. Também não vou repassar todos aqueles raios conhecidos, mas aqui a gente tem o raio que, ao passar pelo foco e atingir uma lente, ele é desviado paralelo ao eixo principal. Aqui um raio que atingiria o foco, ou seja, o seu prolongamento vai atingir o foco, ele é desviado também paralelo ao eixo principal. Aqui eu tenho o raio paralelo, que ao atingir a lente é desviado na direção do foco. Tenho também aquela relação com o eixo principal, que não é desviado nenhum raio. Mas, enfim, a partir dessas relações, eu também tenho um objeto, coloco um objeto aqui, a luz que sai desse objeto atravessa a lente, o comportamento desses raios eu sei, e a partir desse comportamento eu também consigo montar uma imagem. Então, raio paralelo é desviado na direção do foco, raio que passa pelo eixo principal não sofre desvio, e aqui a gente tem uma imagem. Também a partir dessa imagem eu consigo aí classificar a imagem, a natureza dela, a localização, a dimensão em relação ao objeto. Aqui um exemplo com uma lente convergente, eu posso executar os mesmos procedimentos com uma lente divergente. Então, raio paralelo, ao atingir a lente, ele desvia na direção do foco. O raio que passa pelo centro de curvatura não sofre desvio. Aqui, como é a lente divergente, eu vou ter o prolongamento. No cruzamento, eu tenho a imagem. Então, isso tudo a gente já viu, esse comportamento aí, tanto para as lentes esféricas como para os espelhos esféricos, eu consigo montar uma imagem e classificar essa imagem, ter algumas informações sobre essa imagem. A ideia agora é também classificar a imagem, também conseguir informações sobre a imagem, como posição, tamanho, localização, só que com relações matemáticas, com equações matemáticas. Para isso, um primeiro passo é a gente entender os símbolos que vão ser utilizados. Esses símbolos servem tanto para lentes convergentes e divergentes e espelhos esféricos côncavos e convexos. Então vamos lá, eu tenho aqui nesse exemplo uma lente convergente. Aqui em azul destacado eu tenho a lente, aqui eu tenho o objeto, a partir do objeto seguir aquelas regrinhas e ter uma imagem formada. Não é isso que interessa no momento. O momento são os nomes que a gente vai associar a cada variável aqui. Então, primeira variável, P. A letra P vai ser associada à distância entre o objeto e a lente, ou o objeto e o espelho. P' vai ser associada à distância entre a lente, ou o espelho, e a imagem. Então, eu vou medir essa distância. Y também vou associar aqui ao objeto, só que é o tamanho do objeto. Então, qual que é o tamanho do meu objeto? 10 centímetros, 5 metros, 1 centímetro? Esse tamanho eu vou associar com a letra Y. E Y' eu vou associar com o tamanho da imagem formada. Foco aqui vai ser, vou linkar aí com a letra F. Então, esses são os símbolos que a gente vai usar. E aqui, nessa imagem, eu tenho, deixa eu vir para cá, um resumo um pouquinho mais formal, então, disso que eu mencionei, né? O que cada variável quer dizer? Cada letra, qual o significado dela na minha imagem ou no objeto, no meu sistema óptico. Então, repetindo, P, distância do objeto em relação à lente ou espelho, P', distância da imagem formada em relação à lente ou espelho, F, distância focal, Y, tamanho do objeto, Y', tamanho da imagem. A gente vai usar essas informações. Além desse simbolismo, eu preciso entender aí o significado de uma convenção de sinais estabelecida que fornece informações sobre o objeto ou sobre a imagem para a gente. Então, olha só. Quando eu tenho aí, faço uma conta, a gente vai fazer isso durante as tarefas,
Mas se eu fizer uma conta, por exemplo, e achar um valor de P', e esse P' der negativo, ou seja, esse P' aqui for menor do que zero, significa que minha imagem é virtual. Então eu vou fazer uma conta, a partir dessa conta eu vou chegar num valor de P'. Se esse P' der 10, significa que minha imagem formada é real. Se esse P' der menos 10, significa que minha imagem é virtual. E eu posso pensar o contrário também. Se o cara me fala que a imagem é virtual, isso implica em um sinal negativo para o P'. Então o P' vai ser negativo se eu tenho essa informação já que a imagem é virtual. Aqui, por exemplo, para foco. Quando o foco é maior do que zero, estou falando de valores numéricos. Então se o cara me fala, ó, o foco é 10. Se o foco é 10, significa que a minha lente é uma lente do tipo convergente ou o meu espelho é um espelho do tipo côncavo. E se o meu foco for negativo? Aí a lente é divergente e o espelho é convexo. Eu posso tomar o caminho contrário, como eu disse. Se o cara me fala, de algum jeito, o exercício me informa que o espelho é convexo, então o meu F é automaticamente negativo. Eu já implico em um F negativo e um F menor do que zero. Aqui uma informação sobre y, y'. Então, quando y', eu calcular esse y', que é o tamanho da imagem, esse tamanho da imagem der menos 3, significa que minha imagem está de ponta cabeça. Significa que a imagem está invertida. E se o meu y' der positivo, significa que minha imagem é direita. A gente vai trabalhar isso ao longo das tarefas, mas é interessante que essa tabelinha, vamos dizer assim, fique bem à mão. Beleza? Então, olha aqui um exemplo, né? Aqui eu já tenho um objeto, uma imagem formada no espelho côncavo. Então, só de eu olhar aqui para essa imagem, claro que ela está aqui com todas as informações sobre os raios que foram utilizados, as distâncias P e P', mas o que eu quero mostrar com esse exemplo? Aqui eu tenho uma imagem real, uma imagem que foi formada diretamente pelos raios de luz. Quando a imagem é real, o meu P' é positivo. Olha aqui, P' positivo. Então, eu conseguiria construir essa tabela a partir dessa imagem aqui. Então, o meu tipo do espelho, espelho côncavo, F é positivo, F é maior do que zero. A minha imagem está invertida, então Y' é negativo. O meu objeto é um objeto real, ou seja, está localizado aqui no eixo, na parte real do eixo, então o meu objeto é positivo também. E é essa interpretação que eu tenho que fazer. Mais um exemplo aqui, ó. Então aqui eu já tenho um espelho convexo. Então olha só, que tipo de imagem que eu tenho? Virtual. Que tipo de... vamos dizer, ela é direita ou invertida aqui, ó? Ela é direita. Então vamos olhar lá, ó. Y', se a imagem é direita, é positivo. Se essa imagem tivesse de ponta cabeça, esse Y' é negativo. Claro que aqui eu não estou fazendo conta nenhuma ainda. Eu só estou mostrando o que os sinais podem, que informações que os sinais podem me dar. Então aqui, eu sei que é um espelho convexo, então meu F é negativo. Ou o contrário, se o cara me fala que o F, que o foco é negativo, eu entendo que o espelho é convexo. Beleza? Então, a gente vai trabalhar isso com calma, mas é uma parte que gera realmente um pouco de confusão aí, essa interpretação dos sinais aí. Mas vamos apresentar para vocês as equações, então, que nós trabalharemos. Se bem que às vezes eu vou para lá, vou para cá, vou cair da cadeira aqui. Primeira equação. Então, a equação é de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, quando que eu vou usar essa equação? Um exemplo aqui típico. Eu quero descobrir, por exemplo, aonde a imagem se forma. O cara vai me dar o valor de F, vai me dar o valor de P, e eu descubro o valor de P', a posição da imagem, onde a imagem vai se formar. Vou usar essa equação, então, para descobrir uma dessas três variáveis. Eu posso descobrir F se o cara me der a posição do objeto em relação ao espelho ou lente, e a posição da imagem em relação ao espelho ou lente. Então, essa é uma equação bem útil aí quando a gente fala de estudo analítico das lentes ou dos espelhos esféricos.
Outra equação bem interessante é a equação para o aumento linear. Então, essa equação traz a informação quantas vezes a imagem é maior ou menor que o objeto. Então, aqui, como que eu vou usar essa equação? Eu posso usar ela independente. Então, não preciso usar ela inteira, com todos os termos da igualdade, claro. Então, se eu tenho só y, y', eu uso essa parte aqui, né? Ó, a é igual a y sobre y'. Se eu tenho a, p' e p, eu uso essa variável junto com essa. Como eu posso usar essas duas informações ao mesmo tempo? Ó, y' sobre y menos p' sobre p, ou seja, tamanho da imagem sobre tamanho do objeto, posição da imagem sobre posição do objeto. E aí, o que quer dizer esse A? Assim, como que a gente vai interpretar esse A? Então, por exemplo, se esse A der maior do que 1, se ele der um número 2, por exemplo, significa que minha imagem é 2 vezes maior que o objeto. Essa é a relação que eu tenho que entender. E se esse A, na conta que eu vier a fazer, der meio, 0,5, número menor do que 1, significa que a minha imagem é metade do tamanho do objeto. E se esse A der 1? Claro, se esse A der 1, eu tenho tamanho de imagem e tamanho do objeto, a razão entre um e outro. Se o meu A é 1, significa que a minha imagem e meu objeto têm o mesmo tamanho. Uma outra informação aqui é sobre a convenção de sinais também. Ó. Quando meu A é maior do que 0, significa que a imagem é direita, e meu A menor do que 0 significa que a imagem é invertida. É uma informação que eu posso já usar junto com as informações do y' e do y. E mais uma equação aqui é a equação de divergência. É uma equação útil aí, muito conhecida para quem usa óculos, né, na verdade. O cara fala assim, de quantos graus é o seu óculos? Não de maneira técnica e científica, mas no fundo, é essa conta que o cara está fazendo quando ele fala assim, quantos graus você tem? É a equação de divergência, é o que a gente chama de dioptria, né? Então você vai fazer uma conta 1 sobre foco. A vergência, vamos dizer assim, é quando a gente fala quantos graus você tem aí, né, nessa lente. Beleza? Então essas são as equações que a gente vai usar. Essas são as equações aí para o estudo analítico das lentes esféricas e dos espelhos esféricos. Beleza? Então a gente vai usar essas equações nas tarefas. Vou auxiliá-los aí na execução das tarefas. Faremos juntos em aula. Então, até breve, meninos e meninas. Nos veremos logo logo.